Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonoaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. A todos, boa noite a todas, aqui é o professor Deusimar Dias e nós estamos começando agora mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o programa de hoje, gente, com duas convidadas super especiais, duas grandes educadoras, um grande achado, elas terem achado uma brechinha na agenda delas para participar desse bate-papo com a gente aqui. Eu vou receber hoje no programa Funes Cultural a professora Kilmara Rodrigues e a professora Nádia Farias, onde nós vamos ter um bate-papo muito bacana sobre cultura, educação, escrita, leitura e a conjuntura atual. Aproveita, gente, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desse programa. Um abraço para você que está assistindo através da TV Sol, canal 8.1, canal a cabo, através das plataformas digitais da TV Sol, YouTube e Facebook, e também através do Facebook da Rádio Tabajara. Sejam muito bem-vindas, professora Kilmara Rodrigues, professora Nádia Farias, é um prazer receber vocês aqui. Boa noite a todas, a todos, a todes, é um prazer imenso poder estar aqui nesse espaço e estar com pessoas maravilhosas a quem a gente tem um afeto muito grande, falando de coisas que a gente nem gosta, né? Como educação e cultura. E somos suspeitos para falar, mas é muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de nossas vivências, né? Na educação e na cultura. Pois é, gente. Então aproveita, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao programa. Você está assistindo o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol. Para começar, gente, a professora Kilmara Rodrigues é pedagoga, licenciada em Letras, com pós-graduação em Língua Inglesa, Educação de Jovens e Adultos e MBA em Gestão Pública.
é mestre em educação e pesquisadora de políticas e práticas em educação, com ênfase na formação de professores, com experiência em assessoria educacional, formação docente. Atualmente é professora efetiva da educação básica e substituta no curso de licenciatura em matemática da Universidade Estadual da Paraíba. A professora Nádia Farias dos Santos também é pedagoga com habilitação em supervisão escolar pelas Faculdades Integradas de Patos, possui mestrado acadêmico em ensino pela UFRN e atualmente é aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Apodi. Então, gente, currículo massa, papo massa, duas educadoras de mão cheia e que agora também enveredaram pelo caminho da escrita. Então, a primeira pergunta é uma pergunta em comum, né, para vocês duas. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco dessa experiência de vocês com a escrita. Mulheres educadoras e agora escritoras. Então, como foi esse percurso, né, da sala de aula até as primeiras publicações? Olha, primeiro a gente tem essa ideia de que escrever pode não ser uma coisa muito simples, escrever é muito difícil, é mais fácil falar, mas eu sempre tive eu fui uma criança assim doentinha e não tinha muito espaço físico para brincar, e a leitura e a escrita sempre estiveram muito próximo da minha formação, mas isso de maneira muito escondida, eu escrevia só para mim. E aí, com as experiências de trabalho, né, de formação acadêmica, a gente vai vendo que é possível escrever para outras pessoas também. E aí a gente começou a participar de eventos, de congressos, e viu a possibilidade de publicação, de legitimação dessa escrita, e que a gente não precisa ter medo de escrever, né? As pessoas têm medo de escrever porque têm medo do que o outro vai achar. Então, é muito importante que as pessoas entendam que escrever é sobre você, não precisa ser sobre o outro, e você não precisa escrever para agradar o outro. Você escreve para que a comunicação que você deseja chegue para o outro de maneira clara. Então, as minhas primeiras publicações, elas foram incentivadas mesmo por amigos, por formação de eventos, e elas aconteceram de maneira muito natural. Eu nunca pensei assim, eu agora vou escrever um livro. Eu escrevia primeiro e quando chegavam as oportunidades a gente já tinha alguma pesquisa, alguma anotação, e isso virou, né, publicação. Então foi uma coisa assim bem natural, não foi assim uma intenção que agora eu vou parar tudo que eu faço para escrever. Ela foi meio que uma construção que ocorreu junto com a minha prática mesmo. Pois é, assim, semelhante aqui no Mário, eu não fui tão doentinha, mas resgatando agora, eu estou fazendo doutorado, eu precisei construir o memorial da minha vida, e aí eu fui atrás de meu pai, né, minha mãe já é falecida, e aí eu descobri que eu aprendi a ler aos 5 anos, e meu primeiro livro foi aos 5 anos, né? Então, meu pai dizia, enquanto as meninas queriam boneca, eu estava pedindo livro. Então, eu sentava na calçada e lia. Então, eu comecei a escrever a partir da leitura, eu acho que é um caminho que é bem natural, como que o Mário disse, para todo mundo. E eu sempre escrevi, mas também os escritos das gavetas, a gente vai escrevendo pra gente. Eu lembro que na minha adolescência, então, assim, a memória mais consistente é a partir dos 12 anos, aquela coisa mais, né? E que tinha um programa de rádio aqui de Misael Nóbrega, e eu ganhava, não, as meninas ganhavam os brindes por mandar recadinhos do coração. E quem escrevia os recadinhos do coração era eu. E aí eu fui juntando, aí veio as questões acadêmicas, como que o Mário, a gente vai escrevendo pela necessidade do trabalho ou da pesquisa. Então a minha primeira publicação, que eu posso considerar que foi o primeiro filho das letras que deu aquele impulso, que foi a minha dissertação de mestrado. E depois disso o tempo vai passando e eu fiquei pensando, o que é que eu vou deixar? Né? Eu quero que daqui a 100 anos, quando alguém estiver estudando essa nossa geração, tenha lá na Biblioteca Nacional um exemplar. Quem foi essa Nádia? Como a gente está resgatando outras mulheres da escrita, como Maria Firmino, dos Reis, mas está lá. Né? Então, escrever é como que o Mário disse. Depois que a gente precisa fazer o exercício da libertação do olhar do outro. Então, a gente escreve para a gente, mas a gente, de fato, tem um certo medinho. Mas quando a gente se liberta e que lança a primeira publicação, a gente faz, por que eu demorei tanto
para mostrar o que eu penso para o mundo. Vai ter quem goste, vai ter quem não goste, mas o essencial é a gente produzir, como das letras que somos, né? Não que o Mara é muito mais nas letras do que eu, né? Ela também é formada em letras, mas a gente que ama a escrita, que ama a leitura, a gente tem que se lançar para o mundo mesmo, seja em editais coletivos, seja de forma autônoma, mas a gente precisa deixar a nossa contribuição, e a escrita é o nosso pedaço mais interno, mais interior, que a gente coloca aí à disposição para gostos e desgostos, né? O importante é produzir. E Patos é um celeiro de produção, viu? Para quem ainda não descobriu isso. Vocês atuam tanto na educação básica como também no ensino superior. Então, palestras, oficinas, eu já tive a oportunidade de participar de formações pedagógicas com vocês, professoras amadas, professoras queridas por todos os alunos, por onde passa. Como vocês atuam tanto na educação básica como no ensino superior, como é que vocês analisam hoje a leitura do ponto de vista do aluno, né? Então, vocês estão percebendo que os alunos eles estão lendo mais, lendo menos. Então, como atuantes, tanto na educação básica como no ensino superior, como é que vocês analisam a questão da leitura hoje, na atualidade? Olha, Deusimar, às vezes tem uma visão equivocada do que as pessoas pensam que hoje não se lê. Mas, na verdade, nunca se leu tanto, sendo que de uma maneira diferenciada. A tecnologia, as redes sociais fazem com que hoje as pessoas leiam muito. No entanto, essa leitura ou essa prática leitora talvez não seja a prática que a gente gostaria, né, que ocorresse. A prática da leitura do livro físico, por exemplo, que é uma coisa apaixonante. Eu acredito que hoje se lê bastante. As redes sociais, as publicações que a gente vê, faz com que as pessoas leiam. E o protagonismo do aluno é algo que deve ser incentivado. Eu vejo muita... Como é que eu poderia dizer? Às vezes eu vejo que subestima-se os alunos. O povo diz, hoje ninguém lê, não. Hoje ninguém lê, hoje ninguém escreve, hoje ninguém produz. Discordo totalmente. Tanto na educação básica como na educação superior, nós temos estudantes, leitores e produtores de conteúdo, sim. No entanto, eles são muito subestimados. Muitos professores, com todo respeito à minha classe, queria até aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para todos os pedagogos. Foi o dia do pedagogo ontem, todos os profissionais de letras. Hoje é o dia do profissional de letras. E essas pessoas testemunham muitas produções bonitas, muitas produções de qualidade. Toda vez que a gente propõe um trabalho, que é assim que a gente ainda chama, fazer um trabalho, né, Nádia? E eu fiz uma proposta de Flypad Classroom, que é a sala de aula invertida, essa semana na UEPB, e eu fui surpreendida de várias maneiras pelos meus estudantes. Então, assim, primeiro você precisa acreditar no protagonismo deles, acreditar no potencial deles, porque para que eu tenha um resultado positivo dos meus estudantes, eu preciso acreditar no que eles podem fazer e não passar uma tarefa, né, que eu gostaria de receber. Né? Quem descobriu o Brasil e eu só aceitar Pedro Álvares Cabral. Eu preciso aceitar outras possibilidades, outras manifestações, e a criatividade deles está muito viva com a tecnologia hoje. Eu acredito sim que nós temos estudantes leitores, estudantes escritores. Eu concordo muito com o Kilmara. Eu acho que primeiro a gente tem que rever nossa concepção de leitura, né? E para isso eu vou usar um exemplo de quando eu estava na educação básica no estado, né, antes de eu me ausentar. Eu tinha uma professora de português, eu era supervisora à época, e ela estava desesperada porque os meus alunos não liam, os alunos dela não liam. Meus alunos não leem. Aí eu vamos pensar em alguma coisa. Eu comecei, de vez em quando circulava pela escola, eu comecei a ver aquela fileira, agora não é uma fileirinha, né? Era 10, 15, 20 alunos, um no colo do outro, fazia aquela fileirinha. Um deitava no colo, e deitava no colo, e deitava no colo. E eu passando por cima dele, literalmente, licença, licença, pulando um o outro. Aí eu parei e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Aí disse, professora, a gente está lendo. Eu disse, está lendo o quê? Aí eu fui ver, estavam todos lendo o mesmo livro e comentando, assim, agora uma fileira de 20, assim, mais ou menos, tudo deitado nos corredores, um no colo do outro, e lendo e comentando. Aí eu voltei para a professora, disse, professora, seus alunos estão lendo. Talvez não estejam lendo o que a senhora está propondo. Então, não seria a hora de rever?
Com isso, eu não estou desconsiderando a importância dos clássicos, mas eu acho que a escola ainda engessa a leitura. Ainda tem uma visão muito restrita e num mundo tão diverso, tão plural, a gente tem que ampliar os horizontes. Então, tem que se chegar àquilo que o aluno lê. Obviamente, a gente precisa dos clássicos, são essenciais também, mas eu acho que dá para negociar. Então, a gente lê, a gente escreve. Eu acho que as nossas percepções sobre leitura e sobre escrita ainda estão restritas e engessadas e, como disse, com todo respeito à escola e aos colegas, a gente precisa expandir os horizontes. Livro físico continua, pelo menos para mim, sendo essencial, mas a gente também tem que se abrir para outras modalidades, né, como os e-books, os livros digitais, que é o do momento e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos. Então, os alunos leem, talvez não leiam os livros que a gente está propondo, mas há negociações que podem ser realizadas e que há também o primordial, é incentivar a leitura, o gosto pela leitura. Depois a gente vai mudando, porque a gente não lê mais a mesma coisa que lia quando ela era adolescente, né? A gente vai vendo a necessidade de diversificar a leitura, então o importante é a gente começar a desenvolver o gosto, ampliar nosso conceito de leitura, né, e abrir espaço para que essas modalidades novas, né, assim, mais modernas, nem que sejam novas, mas modernas, cheguem na escola também, porque elas já chegaram para os alunos. Falta a gente se apropriar desse conhecimento, dessa prática, né? Então, a gente lê sim, bem mais. Talvez a escola ainda não tenha despertado para esse formato e para essas outras possibilidades e se mantém ainda como, pode dizer, 100 anos atrás, está bom, né? Tá bom. 100 anos atrás, né? E tem que avançar, o mundo gira. E com isso o livro físico não vai sair do canto, não vai perder, lógico, ele vai haver modificações, mas ele continua sendo queridinho. Porque cheirar um livro novinho, meu Deus, não tem... Na internet ainda não consigo fazer essa reprodução, quem sabe um dia. É ótimo. Já, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre essas publicações aqui. Baseado nisso que vocês falaram, então, qual é o conselho, o recado que vocês dariam para os professores, estudantes e para o público como um todo que está olhando ali para esses escritos esquecidos, esses papéis engavetados, aquilo que vai escrevendo no dia a dia e deixando de lado? Então, qual é o conselho que vocês podem dar para essas pessoas? Solta no mundo, publica, seja no seu Instagram, seja no seu blog. E assim, eu acho que a mesma experiência, aí depois que o Mara pode me complementar, se achar necessário, para mim, a parte acadêmica eu nem vou entrar, porque é praticamente uma vinculação, né? Uma obrigação. A gente pesquisa, tem que publicar. Mas quando a gente sai do acadêmico, procurar os editais, né, como o da Lei Aldir Blanc, procurar os editais de produções coletivas por meio das coletâneas, ir se experimentando. Para mim, aí eu vou dizer uma experiência bem pessoal, o que me possibilitou produzir tanto, né, que eu nem trouxe as produções, mas eu tenho uma produção bem considerável de 2019 para cá, participando de editais coletivos, sabe? Onde você não paga nada, ou você tem uma produção do e-book, ou você paga somente os custos. Eu tenho contos e poesias publicados a custo de R$30 numa coletânea no e-book que eu recebo e posso distribuir para quem eu quiser. Outros eu recebo o livro físico. Mas o que me deu impulso foi participar da minha primeira coletânea, que foi Contos Infanto-Juvenil, que é um conto chamado Senhor do Mar, que está na coletânea Deuses, Monstros e Heróis, da editora Cartola. Então, assim, ainda estava com aquele medo, né? Eu disse, então vou... Minha sobrinha estava lá, vai tia, vai tia, vai tia. Aí eu enviei, né? Para minha surpresa na época, né? Foi publicado, foi aceito, e aí a gente fez todo o processo, recebi um exemplar. E depois disso a gente queria aquele ânimo. Beleza, então não é só para mim também, as pessoas também gostam. E aí você vai indo. É caro ainda publicar no Brasil, mas por meio dessas leis de incentivo à produção cultural, por meio dos coletivos, principalmente no meu caso, coletivo de mulheres, né, as editoras, principalmente as independentes, né, de pequeno e médio porte, estão aí com editais, às vezes a custo zero para e-book, ou um custo bem acessível, para que todos possam publicar. Então, hoje a gente tem que deixar a desculpa de que não tem onde, porque as redes sociais, a internet tem socializado muito
e se experimentar. Se você não se jogar, ninguém nunca vai saber que você produz, né? Você não vai deixar a sua marca no mundo. Então, o importante é se jogar e tentar. Tem editais que você vai passar, tem outros que não vai. Faz parte da brincadeira, né? De publicar. Isso não é para te desanimar. Naquele momento não foi possível. Você vai em outra e você... Então, o meu conselho é se joga, publica. E você lendo e você publicando, com certeza você vai ampliar a sua percepção. Isso vem para o seu trabalho também. Você começa... Tanto que eu produzi com os meus alunos, eu publiquei com meus alunos, né? Histórias e contos escolares de arrepiar os cabelos, que é uma produção dos meus alunos de didática, onde a gente produziu contos e produziu memórias do tempo de escola. A gente estava falando de didática, começando por aquela reconstrução histórica, né? Conhecimento da evolução da escola, e aí eles tinham memórias, então vamos escrever essas memórias. Então, a gente escreveu sobre a escola que a gente tinha, vamos escrever sobre a escola que a gente quer, e gerou um livro com publicação independente. A gente fez rifa, fez tudo, porque não dava mais para participar dos editais do IFRN, já todos os planos já tinham se esgotado, e a gente tem uma publicação coletiva com alunos. Isso veio da minha experiência enquanto escritora, enquanto me arriscando a colocar para público. E eu vivi a experiência de que meus alunos também precisam. E, sinceramente, que o Mário acho que já vivenciou isso, não tem coisa mais linda do que você olhar no olho daqueles alunos e dizer assim: professora, então eu sou escritor? Eu digo, eu posso colocar no meu lápis? Eu digo, pode. Eu vou ter um para mostrar à minha família que eu escrevi. Vai. Então, isso não tem preço, isso vai além daquele conteúdo formal que a escola, ou que o instituto, ou que a universidade coloca. Então, você se jogar enquanto leitor e escritor também vai melhorar a tua produção profissional, porque você vai querer compartilhar esse sentimento, você vai querer que os outros também sintam a emoção que você sentiu ao pegar seu primeiro livro, sua primeira publicação. E, sinceramente, não tem preço. Verdade. Mara. Olha, Libânio, que era considerado o pai da didática, ele dizia que didática é a arte de ensinar tudo a todos. E quando você diz ao aluno da possibilidade de ele ser, de ele fazer, abrem-se janelas, né? E aí eu quero muito ainda defender essa segurança de você poder ser o que você quiser, né? E Ariano Suassuna, grande, eu queria até dizer que tem um filme agora em cartaz, baseado na obra de Ariano, que é O Alto da Boa Mentira. Ariano era um fã da mentira boa, não é? Porque isso tem muita graça, tem muita comicidade. O filme está em cartaz agora, O Alto da Boa Mentira, estrelado por Leandro Hassum, né? Um filme muito bom, recomendo. Né? A gente está falando de cultura em todas as nuances, e a sétima arte agora contemplando aquela literatura que para nós é popular, mas também é erudita, porque ela tem mensagem para dizer. E aí, cara, Ariano dizia que cachorro não gosta de osso, ele come osso porque é isso que lhe oferecem. Se você colocar filé e osso, ele vai comer primeiro o filé. E aí, às vezes, eu sinto falta da oferta da cultura, eu sinto falta da oferta das obras clássicas, porque a gente aprende a ler com literatura clássica, a gente aprende a ler com os contos clássicos de Anderson, dos irmãos Grimm, e a gente vai tendo esse apaixonamento, né, pela leitura a partir dos contos clássicos. Todo mundo conhece, se não conhece, deveria conhecer os contos clássicos para depois escolher o que você gostaria de ler. E eu sinto nesse engessamento da escola, a gente tem que ler, o povo fica querendo, por exemplo, adivinhar qual vai ser o tema que vai ser abordado na redação do Enem, quando, na verdade, Deusimar, o interessante não é você saber qual será o tema de redação do Enem. O interessante é você ter conhecimento de mundo para você escrever sobre qualquer coisa. Se você conseguir, a partir da sua base leitora, a partir das suas experiências defendidas por Freire como sendo conhecimento de mundo, você consegue ter domínio da palavra. E se você tiver domínio da palavra, você escreve sobre qualquer tema, sobre qualquer redação. Então, assim, eu
eu vejo uma preocupação muito grande quando diz, olhe, professora de cursinho tal, fez um trabalho que ela adivinhou que seria o tema da redação desse ano. Olhe, foi incrível. Quando, na verdade, essa professora e todos os outros professores incentivadores, não somente de língua portuguesa, porque tem também esse peso, né? A professora de português que ensina a ler, que ensina a escrever, que corrige o menino. Não. Se você é professor, você tem essa missão. E aí me preocupa muito esse engessamento. Olha, eu vou estudar sobre cinema porque eu acho que a redação do Enem esse ano vai tratar de cinema. Quando repito, você tem conhecimento de mundo, você tem conhecimento leitor, você é uma criatura letrada, você sabe conversar, você sabe escrever sobre qualquer coisa. Fantástico, gente. Que aula, que oportunidade de poder contar hoje no programa Fundos Cultural com essas duas educadoras, Nádia, Kilmara. Mais uma vez eu quero agradecer muito e a gente ainda vai conversar sobre muita coisa no programa de hoje, viu? Vocês responderam agora sobre esse incentivo à leitura, à escrita. Marcelino Freire, um dos grandes escritores brasileiros da atualidade, tem uma concepção sobre escrita que eu acho fantástica. Perguntaram a ele: você escreve para quê, Marcelino? Ele disse, eu escrevo para me vingar. Me vingar de uma situação que eu não consigo resolver, de um governo ruim, de uma situação diversa. Eu sou frouxo, eu não consigo ir para a luta, mudar as coisas, brigar. Então eu escrevo para me vingar. E eu acho essa concepção do Marcelino Freire fantástica. Todas as experiências relatadas aqui, gente, o início da escrita, as primeiras publicações, nós temos aqui na nossa bancada alguns exemplos disso, com algumas publicações dessas duas grandes educadoras. Então, vou mostrar aqui para vocês o que é poesia, né? Uma coletânea poética fantástica, uma edição incrível. E aqui tem textos tanto da professora Kilmara Rodrigues, como também da professora Nádia Farias. Então, uma edição fantástica, um livro bem bacana. Aí, aqui, Eu e Outros Eus, Relatos numa Pandemia, da professora Kilmara Rodrigues, publicado recentemente. Temos aqui uma outra coletânea, uma coletânea dentro de um projeto fantástico, Cartas a Paulo Freire. Eu tenho texto, a professora Kilmara também tem texto aqui. Esse material é uma trilogia organizada pelo professor Sidoval, lá da Universidade Estadual da Paraíba. Se você quiser adquirir esse livro, é só entrar no site da EduEPB e já vai estar disponível para você comprar o primeiro livro dessa trilogia relacionada ao educador Paulo Freire. E necessária demais, não é, Deusimar? A Nobel também. Em tempos em que Paulo Freire... Na Nobel também. Em tempos que Paulo Freire está sendo aí tão atacado, né? Principalmente pessoas que não conhecem o seu teor, o teor da contribuição que ele tem enquanto teórico brasileiro. Então, é uma coletânea essencial, porque as pessoas falam muito de Paulo Freire sem ler Paulo Freire. Depois você apresentar, eu vou contar uma história de Paulo Freire de sala de aula. Nós vamos discutir já sobre isso, porque é um assunto interessante. Eu mostrei aqui as coletâneas que tem a participação de Kilmara e de Nádia, e aqui 2 livros, né, também autorais, da Nádia, Rastros Poéticos e As Sobras que o Desamor Deixou, né, publicação da professora Nádia, e esse aqui, Entre Saberes e Fazeres Docentes, o ensino das relações étnico-raciais no cotidiano escolar. Então, 2 pessoas que têm muita, né, produção, tanto produção acadêmica também, como produções vinculadas à escrita criativa. Então, a Livraria Nobel, gente, aqui em Patos, tem um espaço de escritores patoenses e você encontra na Nobel aqui em Patos esses livros de autoria, tanto da professora Nádia, como também da professora Kilmara Rodrigues. Falando um pouco sobre Paulo Freire, né, nós estamos no centenário do educador pernambucano, que é patrono da educação brasileira, e tem uma coisa que particularmente me incomoda muito, né, em relação a isso. O meu projeto de doutorado é todo em cima das possíveis influências de Paulo Freire na legislação educacional brasileira. E quanto mais eu leio Paulo Freire, mais eu percebo
que essa linguagem de internet sobre ele não combina muito com aquilo que é falado. Então, é essa percepção no centenário de Freire, né? Por que as pessoas falam tanto sobre ele e não mergulham para conhecer a sua obra e, de repente, opinar a partir de uma base em cima, de fato, daquilo que ele escreveu e falou? Eu acho que o que é que falta? Qual é a dificuldade para que a gente possa, de fato, trabalhar sobre isso? Ler Paulo Freire, acho que é a primeira coisa. Eu diria que conhecimento, primeiro, e propriedade, né, Deusimar? Eu tenho propriedade para falar da minha publicação, porque fui eu quem fiz. Eu teria propriedade de falar de alguém, seja ele quem for, se eu tiver conhecimento sobre ele, sobre vida, sobre obra, sobre exemplos práticos. E propriedade, por exemplo, é uma das coisas que Freire defendia no sentido de que, enquanto pessoa, enquanto escolheu pedagogia, tem que amar Paulo Freire, tem que amar Vygotsky, Vallon, seja quem for, Piaget. Não, você precisa conhecer, você não precisa amar. Os autores, os filósofos, eles estão aí para serem, inclusive, contestados, para serem questionados, para serem estudados. No entanto, no caso de Freire, especificamente, ele tinha não apenas desejos, ele tinha ideais. Defender um ideal, eu acho que é muito mais superior do que defender alguém. Então, assim, eu não preciso defender Freire pela pessoa que ele foi. Eu preciso defendê-lo pela obra, pelo modelo de formação, né, educacional e educativa que ele foi. Então, quando eu falo de Freire no sentido formativo, eu deveria, por exemplo, conhecer que ele não desejava que você fosse um pedagogo, porque você tem que estudar e conhecer outros autores e fazer isso trabalhar ou estar presente na sua prática. Ele queria que você fosse parte disso. Ele não quer que você seja alguém que conhece a revolução. Ele quer que você seja o revolucionário. Ele não quer somente que você conheça teoria, ele quer que você seja prática. Então, para Paulo Freire não existe divisão entre a escola e a vida, entre o mundo letrado e o mundo não letrado. É um mundo só. Ele quer que as pessoas tenham essa consciência de que, se eu tenho um conhecimento de mundo, é esse conhecimento de mundo que vai dizer quem eu quero ser, porque eu admiro você, eu admiro o seu trabalho, mas eu não quero ser você. Eu tenho que ser eu mesma. Então, o Freire, ele sempre defendeu nos seus discípulos, nos seus alunos, nos seus colegas, o fato de você agir sendo aquilo que você escolhe ser, fazendo aquilo que o seu conhecimento permite que você faça. Então, eu acho que isso é muito mais forte do que dizer, Freire era bagunceiro. Tudo que é novo, revolucionário, chama a atenção e é por isso que ele foi exilado, entre outras coisas. Mas, sobretudo, eu acho que a prática, né, e o conhecimento diriam um pouco dessa necessidade, né, de conhecimento e do motivo pelo qual a gente o celebra e a gente o homenageia através de todas as manifestações possíveis. Eu concordo com o Kimário. Eu acho que o desconhecimento de quem é Freire, eu acho que é o nosso principal problema, porque a gente vive, infelizmente, na época dos fake news, né? Então saem difundindo, espalhando coisas absurdas sobre Freire. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer para poder falar. Então a gente acaba reproduzindo o que outra pessoa pensou ou falou que muitas vezes nem leu. E como eu disse que eu tenho um exemplo para falar de sala de aula, quando eu entrei no IFRN, eu fui para uma turma e quando eu entrei de cara, os alunos já fizeram, como eles sempre fazem com a gente, né? Já dá um panorama, olha, fulano é assim, ciclano é assim, dá aquele... a gente nem pede, mas eles já fazem, já dão o quadro, né, o cenário da sala de aula, mas tem fulano. Olha, a senhora gosta de Paulo... Assim, a senhora gosta de Paulo Freire? Desgosto. A senhora lê e diz, olha, mas não fala em Paulo Freire aqui, porque fulano não gosta. Olha, com professora tal e não sei o que, e fulano lá, né? A gente começou a aula e tudo, aí ele me perguntou, a senhora é dessas que gosta de Paulo Freire? Eu disse, gosto bastante. Aí eu disse, e você? Eu não gosto. Não. Você já leu Paulo Freire?
Aí ficou calado, você já leu Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, né, Educação como Prática da Liberdade, e fui listando. Não, eu disse, como é que você não gosta de Freire se você não conhece Freire? Aí, não sei, começou aquele discurso, né, Pronto. sabe, jorrando aquelas coisas assim, absurdas. Eu digo, vamos fazer assim? Não se preocupe, eu sou do tipo de pessoa e de profissional que eu aceito muito bem o contraditório, com argumentos. Então, bora fazer assim, o seguinte, você lê Freire e depois a gente senta e dialoga. Agora, eu como educadora, como pessoa, como cidadã, não posso discutir com você se você não leu e se você não tem argumentos. Leia Freire, que se você não gostar, eu vou lhe respeitar muito mais, porque eu sei que você foi um leitor da obra de Freire e você, pessoa, vai me elencar o porquê que você não gosta ou porque gosta ou mudar de opinião, não, mas eu vou lhe respeitar muito mais, porque você vai estar falando com conhecimento de causa. Ganhei um amigo e fale mal de mim que hoje você apanha, se brincar. Brincadeira, gente, vai bater. Mas eu acho que é isso, a gente tem que trabalhar no contexto de explicar às pessoas que uma coisa é opinião, outra coisa é argumento. Que a gente não pode sair por aí reproduzindo, né, sobre um teórico importantíssimo, sobre uma pessoa do quilate que é Paulo Freire, um dos únicos brasileiros lido em mais de 100 universidades pelo mundo, celebrado lá fora e escorraçado dentro do seu próprio país por causa da ignorância de quem não lê e de reproduz. Então leia Freire. Quer odiá-lo? Você tem todo o direito. É seu direito, mas odeie por você e porque você leu e você discorda. Não porque você ouviu fulano, cicrano, beltrano, ou jornalista tal, ou escritor tal, ou influencer tal. Leia, leia. E uma das coisas que eu digo aos meus alunos, e digo a qualquer pessoa que me conhece, não acredite em mim. Eu quero que você duvide de tudo que eu disser. Mas não é somente duvidar, vá atrás daquilo que eu falei. Você discorda ou concorda? Vá ler por você mesmo. Vá atrás da informação. Se a gente fizer isso, se a gente checar as informações, a gente não cairia nessa falácia, nesse absurdo de tentar acabar com a reputação e com uma contribuição, né, de Paulo Freire tão grande por causa de disse-me-disse. E eu também penso que é muito medo, porque quando a gente lê Paulo Freire, né, e a gente se apropria e concorda com aquilo, a gente se liberta, né? A educação como prática de liberdade. Então, por isso que a educação ela é tão massacrada, a cultura é tão massacrada, porque são veículos de libertação das mentes. E povo liberto não é interesse para os dominantes, para os governantes. Então, a educação, ela apanha, ela tem poucos recursos. A cultura, porque sabe que esses são espaços onde a gente faz justamente o contrário. Em vez de aprisionar as mentes, a gente liberta. E não é para libertar, para acreditar no que eu acredito, no que você acredita, no que o Mário acredita. É para você acreditar por você, naquilo que você acha que é relevante para a sua vida. Então, eu entendo demais o ódio a Freire, sabe? É medo, porque a gente tem medo da liberdade. E a liberdade realmente é algo que transforma. Então, se transforma, vamos sucatear a educação, a cultura, vamos sucatear as mentes que podem fazer com que a gente se liberte do jugo dominante, da mente escravizada, oprimida, né? Porque constrói em nós, como o próprio Freire diz, né? A gente constrói em nós o desejo de ser opressor, mas não constrói em nós o sujeito libertador e libertário. Então, Freire é temido por isso, mas leia. Se você der a oportunidade de conhecer para você falar com propriedade, não estamos dizendo aqui que você tem que gostar, você tem todo o direito de não gostar, mas pense por você mesmo. Goste ou desgoste, porque você leu e você tem argumentos, e não achismos, não opiniões infundadas de quem não leu, porque infelizmente quem mais fala é quem não lê. Né? Eu acho muito estranho esse debate, a maneira como esse debate acontece no Brasil. Porque quando você escreve um livro, certo? Quando você torna um livro público, quando você torna uma ideia pública, uma música que você escreve, aquilo se torna totalmente passível de análise de todo mundo, de críticas e tudo mais. E como cientista, como pesquisador, o Freire sempre se deu muito bem, né, com essas críticas. Inclusive, em vida, com escritos já um pouco mais próximo de sua morte, ele refez algumas ideias, refez alguns pensamentos. Acho que a primeira coisa é entender mesmo o contexto histórico,
no qual ele produziu a sua obra em fases diferentes. Se você pegar a década de 50, por exemplo, a tese de doutoramento dele segue uma linha. Na década de 60, quando começa o exílio, já tem uma pegada diferente. Quando ele volta para o Brasil, a toada já é um pouco diferente. Então, assim, entender um pouco desse contexto histórico. Falando desse contexto histórico, eu queria agora fazer algumas perguntas individuais para vocês. Eu queria começar por Kilmara. Tem um livro, Kilmara, que você escreveu, que é essa aqui, né? Eu já mostrei para o público essa publicação aqui. Eu e Outros Eus, Relatos numa Pandemia. Livro elaborado para alunos e professores do ensino fundamental da rede pública que foram afastados de suas atividades escolares pelo distanciamento social imposto pela pandemia. Isso é um tema muito complicado ainda na educação, esse afastamento, a suspensão das aulas presenciais, o fato dos professores estarem muitos sobrecarregados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro. Ele é um alento para professores e alunos ou ele amplia a nossa angústia nesse processo? Na verdade, esse livro é uma tarefa. Né? Eu comecei a pensar, quando a gente ainda estava afastado, em como que a gente voltaria depois disso. Porque ano passado, quando tudo isso começou, a gente mensurou, infelizmente, de maneira equivocada, que a gente voltaria daqui a pouco, né? 3 meses, né? Vamos se organizar, vamos contar os dias do ano letivo, nossa primeira preocupação era essa. E aí eu comecei a ficar preocupada, pensando em como que a gente voltaria para falar de substantivo, adjetivo e advérbio, sem considerar o que estava acontecendo com o Brasil, com o mundo, com a nossa educação. E aí eu comecei a escrever, inclusive a primeira poesia desse livro, ela foi escrita para um encontro nosso que a gente fez de alento, né? A gente tem um grupo, né, chamado Sarau de Rua, em que a gente se acarinha com poesia, né? Nádia também faz parte, Ramon, Jefferson, outros... Rosana Leão, e a gente se acarinha, né, com palavras. E aí, como a gente estava distante há muito tempo, a gente não podia mais reunir, né, presencialmente, e a gente, vamos fazer um momento com todo mundo junto, uma live e tal, escrevi a primeira poesia para esse momento que era muito nosso, né? E aí depois eu escrevi uma poesia de maneira geral, e aí depois eu fui me angustiando enquanto mãe, enquanto professora, enquanto filha, com essas preocupações com os nossos pais, enfim. Eu comecei a escrever outras poesias em decorrência dessa primeira, que o Sarau de Rua me incentivou a fazer, e aí saiu a notícia da Lei Aldir Blanc, e aí eu comecei também a pensar em como que meus colegas voltariam para a escola sem uma primeira abordagem, né, com os estudantes. E ele resultou dessa minha inquietação, pensando nessa possibilidade de retorno, que não tem material sobre pandemia atual, né? A gente não tem pesquisa na internet. Vamos fazer uma aula sobre a pandemia? Vamos. Aí notícia de morte, índice de infectado e só. Então, essas são as notícias que a gente recebe. A UTI está cheia, a gente passou 10 dias com uma baixa no número de mortes, mas agora subiu de novo. Então, como chegar numa aula só para dar notícia ruim? E aí, eu comecei a fazer, eu digo, não, vou fazer poesias curtas, né, rimadas, para que o aluno possa ler e pensar também em alguns outros temas. Por exemplo, como é que você está em casa esses dias todos? Você está com mais propriedade com relação aos afazeres domésticos? Qual é a sua contribuição, Deusimar esposo, Deusimar pai? Você colabora? Você está presente? Porque uma casa é formada por inúmeras tarefas diárias. Intermináveis. Né? Intermináveis e que é atribuído de maneira machista à mulher. Então, é a mulher que cozinha, que lava, que passa, que diz use máscara, que compra as máscaras para vocês. Que fica com o filho na hora da escola. Que fica com o filho, que ensina o filho em casa. E eu comecei a pensar nessas pessoas. Então, a gente tem textos curtos, né? É um livreto,
Porque eu digo, se eu for fazer um livro volumoso como esse de Freire, os meninos não vão ler, vão dizer, grossura. Não é assim que fala? Né? Então, eu pensei numa coisa que fosse mesmo acessível, para que eles pudessem fazer uma leitura curta, rimada, que a gente chama de leitura prazerosa, e depois tem a tarefa, né? Eu preciso que seja registrado. No seu exemplar, você vai receber de presente com o compromisso de registrar o que está acontecendo agora com o Deusimar Pessoa, com a Nádia professora, com a pessoa enquanto aluno, enquanto estudante, enquanto pessoa social, né? E aí, ao final de cada texto, tem uma provocação para que você registre esse momento, porque a posteridade precisa saber o que está acontecendo agora, né? E aí, na nossa velhice, né, nossos descendentes vão saber que viveram numa pandemia, que nós vivemos numa pandemia, porque hoje a gente está aqui na condição de sobrevivente, né? Verdade. É um número muito alto de pessoas que já se foram. Então, eu me considero hoje pessoa que respira, que fala, que vive como sobrevivente da pandemia. Então, na posteridade, tem que ter isso registrado em algum lugar, que não seja só na rede social, porque a rede social passa, né? Tem aquele negócio dos stories que duram 24 horas e amanhã você não tem mais acesso a um story interessante que você postou ontem, porque já foi apagado. Então, assim, eu tenho esse compromisso com a escrita física, porque eu acho que é uma maneira ainda importante de fazer os nossos registros. Então, você vai fazer a leitura do livro, meus alunos fazem a leitura das poesias, que são curtas, mas ao final de cada uma, há um compromisso. Eu quero que você diga o que você está se vendo, como que você está se vendo nesse momento e que isso fique guardadinho lá num lugar na sua estante, para quando, né, a gente estiver livre dessa pandemia e de tudo que isso está suscitando na gente, a gente possa voltar um dia para esse livreto e saber o que você registrou aí. Rever, né? É uma boa tarefa. É uma tarefa. Boa tarefa. Que bacana. Gente, ó, você pode adquirir esse livro lá na Livraria Nobel, aqui em Patos, e tem lá uma prateleira cheia com livros maravilhosos de escritores patoenses. Tem os livros de Kilmara, tem os livros de Nádia. Então, assim, visita, né, com todo cuidado, com toda proteção, com toda segurança, mas você pode achar esse e outros livros de autores patoenses lá na Livraria Nobel. Bom, Nádia, eu queria entrar num assunto com você que é relacionado à literatura negra no Brasil. Bom, por que demorou tanto? Né? É claro que isso é uma impressão, você pode me corrigir, fica à vontade, mas por que existe uma impressão de que demorou tanto, né, para que as pessoas conhecessem autoras como a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, né? Porque autores e autoras negras recentemente vêm tendo esse protagonismo e na própria época, né, deles, essas obras elas não foram tão valorizadas. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Né? Eu tenho a impressão de que a literatura negra ela vem numa crescente, ela vem chegando cada vez mais forte, mas a que você atribui essa dificuldade grande ainda de autores negros publicarem as suas obras e serem reconhecidos? Racismo. Vou começar por essa palavra que às vezes a gente, né, diz que não existe no Brasil. Racismo, isso leva à discriminação. Para você ter uma ideia, tem um dado de uma pesquisa da UNB que diz que apenas 5% de tudo que é publicado no Brasil são para pessoas negras, são publicados por pessoas negras. E desses 5%, a maioria é de homens negros. Então, 95% do que é produzido no Brasil, podem pesquisar, né? Eu esqueci o grupo de pesquisa, mas é da UNB, que 95% do que é produzido é por homens e mulheres brancos, com uma porcentagem imensa de homens brancos no eixo Rio e São Paulo, e apenas 5% é de publicação de pessoas pretas, com a predominância também, né, dos homens pretos sobre as mulheres pretas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente sempre escreveu. Né? Aí a gente tem um exemplo aqui bem pertinho, né? Não só da escrita, mas como da literatura da oralidade, que é Inácio da Catingueira. Né? A gente tem uma outra da oralidade, né? Porque aí a gente também tem que adequar o tempo, aqui pertinho em Pombal,
que é Chica Barrosa, que poucas pessoas conhecem, né? Que declamava, ela participava dos duelos, né? De cordel, né? Tudo isso. E aí a gente vem falando um pouco da questão da oralidade. E na escrita a gente sempre escreveu também, porque assim, a gente difunde que todos os escravos não sabiam ler, a maioria realmente não sabia ler, né, e escrever, mas tiveram aqueles que conseguiram burlar, né, o sistema e escrever, só que numa sociedade em que a pessoa preta, ela é inferiorizada, e a gente está falando de tempos agora, se a gente remontar 100, 200, 300 anos, né, a gente não era nada, a gente valia muito menos do que um animal de estimação, né, e do que um animal de trabalho. Então, como que isso ia chegar se não se dá uma oportunidade e ainda se tem a crença de que nós pretos e pretas somos inferiores, que não somos inteligentes, que não produzimos. Então, a gente sempre produziu. Por que a gente está vendo mais agora? Porque a gente está mais consciente da nossa pretitude, a gente está mais consciente do racismo e da sua forma mais estrutural, porque ele está entranhado na escola, na sociedade, na justiça, né, na política, no Estado maior, né? No Estado está entranhado lá, e isso faz com que a gente não tivéssemos as oportunidades. E hoje a gente sempre se organizou também, sempre lutou, só que hoje a gente tem outras ferramentas que nos dão visibilidade. E se você prestar atenção, essas escritoras, Conceição Evaristo, por exemplo, ela escreve há décadas, mas quando é que ela vem se tornar esse fenômeno de conhecido? Agora, já depois de 70 anos. Né? Ela escreve, né, do quilombojo, dos cadernos negros, há 40 anos mais ou menos. A gente tem a Carolina Maria de Jesus, que a gente só conhece Quarto de Despejo, mas que tanto cantava, escrevia samba, poesia, e não só tem o Quarto de Despejo, né? Tem outras produções que foi preciso que um homem branco aparecesse na favela, porque ela já tinha ido, né? E muita coisa a gente também atribui a esse homem, mas ela batia nas portas para ser publicada e as pessoas não davam atenção, porque uma favelada, como ela diz, né? Uma favelada que escreve, então nós sempre escrevemos. E há um barramento da sociedade com relação às nossas produções. E hoje a gente faz muito ou independente, ou por selos negros, né? Ou pela coletividade, e quando tem uma Conceição, né? A gente tem uma Djamila, aí alavanca os demais, mas só um minutinho, ainda está nesse menos de 5%, mesmo tendo a visibilidade. Então, o mercado editorial é, sim, um barrador, né, das produções negras. Só sobre a visibilidade da Djamila Ribeiro, por exemplo, que escreve há muito tempo, que é professora universitária, que tem publicações maravilhosas, mas o Pequeno Manual Antirracista da Djamila, que é um livro lindo, pequenininho, de boa leitura, mas só teve crescimento nas vendas quando o ator, agora morto, né, de Covid, o Paulo Gustavo, por um mês inteiro, no mês dessa significação da consciência negra, que não devia ser só no dia 20, né? Mas o Paulo Gustavo, naquele mês dedicado à consciência negra, ele cedeu a rede social dele para a Djamila fazer postagens, pequenos vídeos e tal, e falar sobre suas produções. Nesse espaço de tempo, a produção escrita da Djamila triplicou, multiplicou as vendas por causa do espaço cedido por um branco. Enfim. Isso dá a gente, assim, muitas coisas para refletir, né? Por que a gente só tem visibilidade? Por que os canais de influência negra não têm a visibilidade de um canal de uma pessoa branca? Exatamente. Né? Com conteúdo, muitas vezes, até muito melhor. Isso é fruto da nossa construção histórica e social, política, jurídica, do racismo que nos barram. A Maria Firmino dos Reis, né, que escreveu Úrsula, o primeiro romance afro-brasileiro, e para minha surpresa, fui fazer uma aula magna num curso de letras, e na minha cabeça, por não pensar assim, né, mas tudo bem, a gente tem a Maria Firmino dos Reis, que escreveu o primeiro romance afro-brasileiro, que vocês obviamente devem conhecer. Eu vi a plateia assim, tinha mais de 100 pessoas. Eu digo, vocês não conhecem, vocês são de letras e não conhecem o primeiro romance afro-brasileiro e produzido por uma mulher em 1854.
E a gente não conhece a nossa história. E ela usou de um artifício, ela não assinou como Maria Firmina dos Reis, como uma maranhense, porque de estratégias de sobrevivência, o povo preto ele é expert, porque ou ele fazia isso, ou ele não sobreviveria. E ela, para ser lida, né, e quase foi perdida pela história, foi recuperada, né, há poucos anos, e agora a gente traz ela com muita força, que também não tem só Úrsula, né, precisa desses artifícios, de usar um pseudônimo, né, de usar outros caminhos. Então, a gente usa esses caminhos, mas se a gente está hoje com uma certa visibilidade, não é por causa das editoras. E elas vão atrás, depois que você consegue fazer todo o percurso e chegar à mídia, aí as grandes editoras chegam para você. Mas tem muita produção de mulheres e de homens pretos, aí eu falo mais das mulheres. A gente tem Conceição Evaristo, que é uma desbravadora, né, na parte mais literária. A gente tem a Djamila na parte mais acadêmica, mais de um academicismo que é acessível às pessoas. A gente tem uma Cristiane Sobral, né, a gente tem inúmeras escritoras que, se a gente for ver as biografias delas, todas elas de autoria independente ou de pequenas ou média empresa, publicadoras, né, editoras. E só vai para a mídia depois que ele ou ela mesmo faz o seu marketing, chega, né, começa a ser vendido e a ser lido, porque não nos dão espaço. E não é por falta de inteligência, de competência, de escrita, é porque nossos escritos, eles são menosprezados e são subjugados em detrimento de uma escrita branca. E quando eu falo isso, não é uma ou outra, é para as duas, é para estar a escrita branca, a escrita negra, a escrita indígena, né, a escrita quilombola, a escrita ribeirinha, a escrita cigana. Todos eles tinham que ter o mesmo espaço, mas infelizmente a gente não tem, porque a gente tem uma hegemonia branca em todos os setores, inclusive e principalmente na questão da publicação das mídias, que a gente precisa refletir, né? Mas aí quando a gente não lê o Paulo Freire, a gente também não vê essas questões, né, opressoras sobre nós, mas tudo bem, né? São uma não dá para não falar isso. Eu acho que o percurso vem melhorando, principalmente a partir da Lei 10.639, lá de 2003, porque nós que somos professores, nós não tínhamos tanto material didático para trabalhar sobre as questões afro-brasileiras, sobre as questões indígenas, e eu acho que essa possibilidade de ter um material didático de qualidade, ela vem oportunizando. Nós temos cada vez mais um material didático de qualidade. Isso é papel do professor, isso é papel do pesquisador, isso é papel do pedagogo, da pedagoga, e eu queria falar exatamente sobre isso. Nós estamos chegando no final, né, mas ainda, né, a gente está encerrando já o programa Fundos Cultural dessa sexta-feira, recebendo aqui a professora Quilmara Rodrigues e a professora Nádia Farias, nesse bate-papo, gente, gigante, nesse bate-papo bem representativo. O programa Fundos Cultural é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse programa que já virou uma referência na cultura e na educação aqui na região. Conversamos sobre muita coisa e ontem, né, foi o dia do pedagogo, o dia da pedagoga, e eu queria que vocês comentassem rapidamente sobre isso, porque a importância de ter um pedagogo, a importância de ter uma pedagoga acompanhando as atividades, acompanhando a prática docente, a organização, as rotinas escolares. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância da pedagogia nesse processo educacional e cultural como um todo. Isso. Primeiro eu queria que as pessoas parassem de confundir o pedagogo com babá. Ai! Depois, você tirou, agora eu vou falar tecnicamente, né? Já amei isso, já deu tudo. Obrigada, amiga, é muito sincero, é de coração. Então eu queria que as pessoas começassem a entender que quando se escolhe pedagogia, não é porque a gente não teria outra opção. A gente escolhe pedagogia porque a gente quer fazer pedagogia e que o pedagogo, como eu já disse, não é uma babá, não é uma babysitter, né? Um pedagogo é alguém que tem orientações para observar comportamentos e formações desde a epistemologia genética de Piaget, onde a gente estuda o que a criança é capaz de fazer em cada etapa da vida, o que também não é uma regra, é uma base. Então, conhecer-se pedagogo, entender a função do pedagogo, que não é só um cuidador de crianças, pedagogo é um formador, né? E além disso, o pedagogo não precisa atuar somente do 1º ao 5º ano do ensino fundamental ou na educação infantil. A gente também tem outras nuances, o pedagogo também
Pode ser institucional, pode ser clínico, pode atuar na área de saúde, na área de formação social, enfim. A gente tem também outras nuances, né? Coordenação, direção pedagógica, enfim. Orientação. Então, mas o mais forte que eu queria deixar é que as pessoas que escolhem e que são pedagogos, elas têm funções direcionadas, elas não são cuidadoras de crianças. Isso é perfeito. Eu me sinto Forte, contempladíssima, porque quando eu cheguei numa escola, era justamente isso que queriam. Queriam que mandar para a minha sala os alunos que estavam dando trabalho para poder o professor dar aula. E só mais uma coisa, homem também pode ser pedagogo e bom pedagogo, como esse que nos fala aqui. Então, assim, um menino pedagogo não precisa ser menina. O homem também pode ser um bom pedagogo. Existe um preconceito também muito grande quando tem homem na creche, quando tem homem do 1º ao 5º ano, por causa dessa hegemonia feminina no 1º ao 5º ano, exatamente por essa associação ao ato de ser cuidador. Ao cuidado. O homem também sabe cuidar muito bem de criança. Não tem nada a ver com essas questões. Não precisa ser homem, ser mulher, ser alguma... Não. Precisa ser profissional, precisa ser pedagogo. Gente, ser pedagogo, ao contrário de Kilmara, mas não contrariando a fala dela que eu entendo, eu não escolhi a pedagogia me escolheu, né? E foi uma escolha muito sábia, porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, a gente é a ciência da educação. Nós não somos cuidadores, nós somos cientistas, nós tratamos das aprendizagens, né? Nós tratamos... Nós auxiliamos os professores quando estamos na função técnica da supervisão, que é a minha habilitação específica. Nós estamos lá como um apoio, como uma pessoa que estuda, que pesquisa, né, que tem conhecimento dos processos, e a gente está lá para auxiliar os professores quando a gente está na supervisão, ou auxiliar os alunos quando a gente está na orientação, ou gerir uma escola quando a gente está na gestão. Então, nós somos especialistas naquilo que a gente faz, né? Assim, a gente está na parte da docência do 1º ao 5º, nós somos os docentes, os professores, mas a gente é muito mais do que isso, né? Nós somos cientistas, nós somos pesquisadores, nós somos aquele auxílio que o professor precisa na hora que sente dificuldades. E quando não sente também, porque a gente ela é mais um braço de apoio às aprendizagens e à formação dos professores. Então, os pedagogos e pedagogas, minha total admiração. E aquele que tem um pedagogo do seu lado sabe muito bem a importância e o valor que se tem. É diferente uma escola sem o pedagogo da escola com o pedagogo. Ela produz muito mais conhecimento, saberes, porque ela tem aquele profissional que é especialista, né, nessas questões. Então, valorize seu pedagogo, sua pedagoga, colabore quando ele estiver te incentivando, te cutucando para você ir além daquilo que você faz, porque ele sabe que você é capaz. Diz a lenda que se tivesse entregado esse negócio da saúde aos pedagogos, todo mundo já estava vacinado e ainda ganhava uma lembrancinha. Já saía com um casaco, tudo bonitinho, né? Kilmara, hoje, dia 21 de maio, também é o dia do profissional de letras. Meu também. E você além de pedagoga, também é formada em letras. Então, manda um abraço para o pessoal. Ah, gente, eu queria dizer, também desafogar um pouco desse compromisso que nos dão de ensinar sozinhos o pessoal a ler, a escrever, né? Eu sou professora efetiva de língua inglesa, né? Que eu sou letras português e inglês. E às vezes, Deus e Mar com D minúsculo. Aí o professor de inglês, filho, escreva seu nome com letra maiúscula. Pronto, ela agora só quer ser professora de português. Né? Então, o profissional de letras tem essa responsabilidade gigante de ser a pessoa que letra, né? De ser a pessoa letrada que vai dar condições para a interpretação e leitura do outro e pedir a colaboração de todos os outros profissionais de educação nessa missão de educar, de ensinar a ler e escrever. Não é porque a gente está na era da tecnologia que as pessoas não precisam aprender a ler, escrever e contar como nós aprendemos quando criança. Eu acho que a gente ainda tem que ter esse pé lá nessa construção. Né? E o profissional de letras tem essa responsabilidade, mas que não é só dele também, né? Então, um abraço a todo mundo que é guerreiro demais, tanto da pedagogia como do curso das letras. Isso, são irmãzinhos. São irmãos e estão muito firmes e muito fortes na educação, mesmo nesse tempo tão difícil, né? Gente, estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje. Esse bate-papo maravilhoso, eu quero agradecer de coração a vocês duas.
gente, por essa oportunidade, por essa grande aula. Vale muito a pena você que está chegando agora. Conversamos hoje com a educadora Kilmara Rodrigues, com a educadora Nádia Farias, duas grandes educadoras aqui do município de Patos, que viajam, que andam, que escrevem, que publicam, que estão presentes nas redes sociais, nas salas de aula, nas práticas, nas teorias. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi um bate-papo maravilhoso, um bate-papo riquíssimo. Então, assim, nós fazemos o programa Fundos Cultural, nós agradecemos muito a disponibilidade e a presença de vocês no dia de hoje. Eu queria que vocês encerrassem o programa com essa mensagem final. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, de revê-los. É muito bom estar com vocês, estar com gente que não seja por uma telinha. E como mensagem final, eu queria que nós aprendêssemos a valorizar os professores, porque infelizmente durante essa pandemia a gente tem escutado coisas absurdas, como que a gente quer estar em casa, ganhando sem trabalhar, quando nós estamos trabalhando muito mais do que no presencial. Para dar assistência não só àquilo que nos compete enquanto educador, mas também de dar apoio psicológico, não que a gente seja psicólogo, mas de estar atento às necessidades do aluno, às inúmeras reuniões, o acúmulo de trabalho, né, sem hora, que muitas vezes fica nebuloso entre o que é de casa e o que é de trabalho. E tudo que a gente teve que se desenvolver, aprender e reconstruir para poder, né, chegar aos alunos na modalidade à distância. Então, como educadora, sendo o dia do pedagogo ontem, hoje, do profissional de letra, pessoas que trabalham com a aprendizagem, o que eu quero pedir a cada um e a cada uma que está em casa aí, que está vendo, né, como o nosso trabalho é importante, porque você está auxiliando seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu vizinho, quando possível, e está vendo que o nosso trabalho não é brincadeira, não é simples, é um trabalho complexo para o qual a gente estuda muito. Então, valorize o professor, o profissional da educação, defenda-o, porque nós não estamos em casa porque queremos, não estamos querendo ganhar com a cara, nós estamos em casa produzindo muito mais do que no presencial, porque a gente teve que modificar toda a nossa forma de aprender e de ser professor, de produzir materiais didáticos, de aprender a gravar aula, de aprender a trabalhar com né, o ao vivo e dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Então, como educadora, como cidadã, como pessoa, minha mensagem final é pedir isso, é que vocês valorizem o trabalho dos profissionais de educação, em especial o docente, que a gente está se virando nos 30 sem auxílios, porque tudo que a gente está conseguindo fazer ou é nas gambiarras ou tirando do nosso próprio bolso, um tempo que é muito maior do que o presencial e que as pessoas confundem, o tanto que a gente teve que estudar e reaprender. Então, minha mensagem final é essa, além de agradecimento, é pedir que valorizem a educação, porque sem ela a gente não progride, a gente está vendo por quê, né? Não preciso nem entrar em detalhes. Basta abrir os olhos e olhar ao redor. A educação salva vidas, salva mentes, né? Salva o mundo, de certeza. Sem a educação a gente não vai para frente. Olha, Deusimar, assim, muito contemplada na fala de Nádia, eu queria só dizer, deixar uma frase de Freire. Ele diz que se move como educador porque primeiro se move como gente. Eu me movo como educadora porque primeiro eu me movo como gente. E eu gosto disso. Por gostar de gente, é que eu sempre quis ser professora. Então, eu queria dizer para os meus futuros alunos, atuais alunos, eu queria dizer para as famílias que parem de dizer que não queria que o filho fosse professor. Porque ser professor é muito bom. Eu gosto de ser professora. Eu sou professora porque eu quero, eu gosto. E é bom ser professora e eu também sou muito bem remunerada por isso. Não é só porque a gente tem essa experiência com a educação superior, não. Eu sou muito bem remunerada na educação básica municipal em Patos. Então, eu acho que estudar pode levar a gente para onde a gente quiser, mas o professorado não é uma profissão. Eu fico muito triste quando eu vejo uma professora desmantelada, tudo. Eu não tô maquiada assim chique que nem Nádia, eu não sou muito adepta à maquiagem, mas eu acho que o professor tem que se arrumar, tem que se vestir bem, tem que mostrar elegância, porque nós somos mediadores de cultura, nós somos mediadores de saber. Então, tirar esse estereótipo que as pessoas querem botar na nossa profissão de que é uma profissão menor, de que é uma profissão ruim. Ser professor é lindo, ser professor é muito bom. Nós somos, sim, mediadores de cultura, de formação, de educação e não tem coisa mais bonita do que isso. É para isso que a gente vive.
Que bacana, gente. Estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje, uma parceria da TV Sol com a Fundação Hernani Sátiro. Até a próxima sexta-feira com mais uma edição do programa Funes Cultural. Até mais, gente. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonoaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Chegou um novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.